Oi gente, tudo bem com vocês? Você deve ter visto que no último dia 7 de janeiro de 2022 foi publicada a Lei 14.300, que cria o marco legal da geração própria. De lá pra cá, eu recebi muitas mensagens de vocês pedindo para gravar um vídeo explicando um pouco mais sobre os principais pontos dessa lei, que é nossa velha conhecida pelo PL 5829. Como o assunto pode ser bastante extenso, eu resolvi dividir essa explicação em 3 partes. Então, eu vou começar tratando de uma pergunta muito importante que eu tenho recebido que diz respeito à vigência e à aplicabilidade das mudanças trazidas pela 14.300. E aí, nos outros 2 vídeos, eu vou comentar alguns pontos especificamente da lei que eu acho bem importante você ter em mente, lembrando que é sempre muito importante também você tirar um tempo para ler a normativa. Vamos lá? Pra gente já começar esse vídeo com o pé direito, eu quero te lembrar que ele é um oferecimento da Gênix Solar Power e do meu financiamento solar. Quando você acabar de assistir, não deixe de conferir as redes dele. E aproveita que você tá aqui, gente, para deixar sua curtida e para ativar as notificações do canal, porque assim você garante também que vai ficar sabendo quando chegarem os vídeos 2 e 3 dessa trilha sobre a 14.300. Bem, antes de eu entrar na questão da vigência, eu só quero explicar uma coisa para vocês sobre a sanção. A Lei 14.300 foi sancionada um dia antes da sua publicação, então ela foi sancionada no dia 6 de janeiro de 2022 pelo Presidente da República. Na sanção, o Presidente manteve muito do texto que veio do Congresso Nacional, mas ele vetou 2 pontos. Que pontos foram esses? Ele vetou uma sapequice, como eu costumo falar, da possibilidade de fazer loteamento solar em reservatório de hidrelétrica. Como assim, Bárbara? A lei trazia uma possibilidade de se construírem inúmeras usinas de micro e mini geração distribuída, ou seja, sem limitação, uma ao lado da outra, desde que em lagos de reservatório. Então, esse ponto foi vetado pelo presidente. O segundo ponto vetado era uma possibilidade de enquadramento dos projetos de micro e mini geração distribuída em programas como REID, como debêntures incentivadas, FIP, então programas que ajudavam a trazer opções de financiamento para projetos de GD. Esse veto, eu até comentei no meu Instagram, eu achei ele bem ruim e eu espero que o Congresso Nacional faça a sua derrubada. Mas, apesar desses 2 vetos terem acontecido, gente, a lei foi publicada e está em vigor. Então, o fato da gente ter esses 2 pontos que ainda vão ser efetivamente reanalisados pelo Congresso, lembrando que é prerrogativa do Congresso Nacional, em deliberação da Câmara e do Senado conjuntamente, derrubar vetos do presidente a qualquer lei, tá, gente? Então, apesar da gente ter esses pontos para análise, a lei foi publicada. Se esses vetos caírem, ou seja, se o Congresso derrubar, eles vão ser inseridos na 14.300. Se não, ela vai continuar vigendo tal qual a gente tem hoje. Então, acho que essa é a primeira explicação que eu queria dar. O segundo ponto de explicação diz respeito à numeração. Foi uma pergunta que eu recebi que eu achei bastante curiosa, mas que, de fato, para quem não é do dia a dia do direito, não é uma coisa tão clara. Muita gente me perguntou por que a lei mudou de número. Por que saiu 5829 e virou 14.300? Porque 5829 era a numeração dela no arquivo do Congresso Nacional. Depois que ela deixa de ser um projeto de lei e vira uma lei, ela mudou de categoria. É como se ela fosse mudar de arquivo, então ela recebe uma nova numeração. Beleza? Outro ponto que também me perguntaram bastante é se a Lei 14.300 revogou a 482. Não, a Lei 14.300 não revogou expressamente a Resolução Normativa 482, então você pode continuar usando ela. Mas, como a lei é superior em hierarquia em relação à resolução normativa, ela revoga tacitamente todos os dispositivos da resolução normativa que contrariem alguma disposição que esteja na lei. Vou dar um exemplo. A resolução normativa hoje traz que os projetos de mini geração podem ir até 5 MB para qualquer fonte. A lei, a gente sabe, trouxe uma redução da potência dos projetos para energia solar para 3 megas. Então esse é um ponto em que existe um conflito entre a lei e a resolução normativa, então vai prevalecer a lei. Ficou claro, gente? E aí, o terceiro ponto de dúvida com relação a essas questões mais procedimentais que eu queria tratar com vocês. Bárbara, mas a 14.300 já está em vigor? O que já pode ser aplicado?
Como eu comentei, sim, ela foi publicada e entrou em vigor na data da sua publicação, isso está escrito na própria lei. Mas ela traz 2 prazos importantes da gente acompanhar e ficar atento. O primeiro prazo é um prazo de 180 dias para a ANEEL regular a lei efetivamente. O que é isso? Basicamente, a agência vai ter que atualizar a 482 para evitar esses conflitos que eu comentei com vocês que podem existir, mas também para especificar como é que outras inovações trazidas pela lei vão ser aplicadas, como a questão, por exemplo, do armazenamento de energia. O segundo prazo diz respeito a um prazo de 180 dias para as concessionárias de energia adequarem os seus sistemas para receber as inovações trazidas pela lei. Então, na minha visão, como é que você tem que ler a 14.300? Todas as disposições trazidas pela lei que não dependam de maior especificação pela ANEEL ou de uma adequação do sistema das concessionárias já tem que ser aplicadas de forma imediata, porque não foi disposto de forma diferente na lei. Vou dar um exemplo disso. A Lei 14.300 traz a possibilidade de todo consumidor cuja unidade consumidora seja bioptante com trafo de até 112,5 kVA, poder instalar um sistema de mini geração, ou seja, acima de 75, mas respeitado o limite do seu trafo, e manter a opção do seu faturamento como B, ou seja, ele é atendido em média tensão, mas ele é faturado como se fosse um consumidor de baixa tensão, por isso que a gente fala de bioptante. Essa é uma disposição, gente, que a aplicação dela não depende de adequação no sistema da concessionária e nem de regulação pela ANEEL. Então, na minha leitura, ela já precisa ser aplicada de forma imediata. Gente, nos próximos 2 vídeos dessa trilha, eu vou comentar mais pontos de alteração trazidos pela 14.300 que você precisa conhecer. Então, acompanhe esses vídeos que logo vão ao ar também. Se você tiver alguma dúvida enquanto isso, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. E não esquece de visitar as páginas da Genix Solar Power e do meu financiamento solar. Te vejo no vídeo 2.